Então, show, começou. Beleza, vou soltar um aviso aqui no Telegram. Pessoal entrando. Pessoal, boa noite. Vamos começar já já, tá? Só vou mandar uns links aí para quem está faltando. E já começamos. Opa, tem gente falando igual eu aí. Pera lá. Tudo a postos aí, Daniel? Aqui Mais tá ou menos. Tranquilo, tá beleza. Beleza. Deixa eu fazer um último disparo de link aqui, porque tem gente meio perdidão para entrar. FTD2. Hoje estou mais bonito, hein? Estou mais magro também, pessoal. Fui correr aí final de semana, no frio, não sei se vocês perceberam, não tomei cachaça, vinho, cerveja. Fui correr hoje de manhã também. Vocês vão me elogiando aí no chat, hein? Que eu não estou com o chat aberto, não. Peraí que eu estou mandando o pessoal aqui ainda. Vamos lá, então. Deixa eu abrir o chat aqui para ver. Boa noite. Volume tá baixo? Meu volume tá ruim aí, Daniel? Bruno, estão me escutando bem? Não, para mim tô ouvindo legal. Tranquilo. Aqui tá tranquilo. Deixa eu ver se eu conecto isso aqui. Espera aí, vocês me escutam melhor. Bluetooth. On. Agora nós estamos aqui maquinando. É que eu tô falando baixo mesmo. Salve, Bruno, gremista de Porto Alegre. Sem vergonha, hein, José? Eu sou tricolor, mas sou tricolor aqui de São Paulo, cara. Sofredor, viu? Não tão sofredor como os gremistas, mas melhorou, era meu PC. Ixi, vou conectar isso aqui. Acho que agora. Tecnologia 10, Bruno 1. Vocês estão me escutando, né? Os caras podem deixar gravado no YouTube por uma semana. O pior é que muita gente pedindo, viu, Daniel? Eu acho que muita gente. Vai... Alô, ixi, peraí. Muita gente pedindo, acho que eu vou ter que pedir espaço no servidor aqui para gravar. Ixi, será que tá saindo bateria isso aqui? Bom, se vocês não me escutarem, a gente vai ficar bonitinho aqui para vocês, ó, de trader aqui, mas não foi. Vamos lá, quem lá? Vocês ainda... Mas, Ednei, você tem razão no que você fala, mas a ideia, acho que não é muito essa, viu? A ideia mesmo é a gente fazer aqui a live, que vocês participem. Acho que vai ter mais oportunidades para frente e tudo mais, mas a ideia é que vocês interajam bastante agora nessas lives. E são oportunidades, nem sempre dá para ser tudo perfeito, né? Vamos ver se depois a gente faz alguma coisa, mas a ideia é que todo mundo fala. Emerson Bahia, da Bahia, minha grande Bahia. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rebeca, Josemar.
A ideia, Edmar, né? Deixa eu ver se é o Edmar mesmo. Ednei, desculpa, que só está aparecendo o Ed aqui. A ideia, Ednei, é que realmente vocês participem e tudo mais. Quem não puder, infelizmente, a gente vê depois como é que faz. Eu troquei uma ideia com o Daniel depois de a gente fazer uma revisão, 1 ou 2 lives de revisão depois que terminar. Tô louco essa hora. Boa noite, Paulo. Boa noite, boa noite. Depois que terminar de a gente fazer uma revisão, e aí vocês podem tirar mais dúvidas e tudo mais. Falei para o Daniel também, que eu sei que foi muita informação da vez passada, e talvez a gente tenha que quebrar mais em módulos e avançar, mas enfim, mesmo que a gente tiver que fazer um repasso depois, a ideia é que a parceria com o Daniel e com o Bruno seja muito longa, vai depender muito de vocês também aí de mandarem palminha, de agradecer eles, e o chefe liberar a verba aqui para a gente continuar, mas essa é a ideia, tá? Luiz, gente de Moçambique aí conectado, muito bom, estou vendo uma galera aqui conectada. Bom, um forte, grande abraço para vocês e vamos lá. Pessoal, acho que vocês podem gravar e depois disponibilizar para quem não assistiu. Edmilson da Angola. Emerson, assim, todas as sugestões são bem-vindas, é bom que vocês interajam e que vocês falem. Vamos ver, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa aí guardado para vocês. Talvez um grande livro de aulas aí. São 7h35, vou dar mais 2, 3 minutinhos aí, viu, Daniel e Bruno, para a gente começar, porque tem gente conectando ainda. Então, essa é a ideia, pessoal, que vocês participem, que a gente veja. Se a gente precisar repetir alguma coisa, repetir algum conceito, algum módulo, a gente também repete. E vamos para cima. Eu queria compartilhar com vocês uma coisinha antes. Eu estava participando de uma live do pessoal da Itália na sexta-feira passada. Opa, quem está chamando aqui? E o Giuseppe, que é o gerente aqui, o country manager da Itália para todo o mercado italiano, ele me compartilhou comigo uma coisa que até eu não uso muito, mas acho que é legal compartilhar com vocês. Vou compartilhar essa tela aqui para vocês darem uma olhada nos spreads. Me avisa aí se está aparecendo certo aí, Bruno e Daniel, o MyFXBook. Tá sim. Agora tá. Normal. Beleza, pessoal. Isso aqui, em tempo real do MyFXBook com relação a spreads somado comissões. Tá? Então, muitas vezes, o pessoal tem um pouco de dúvida com relação ao custo de trade. Estava até dando uma aula hoje, durante o dia, de como é que você faz o custo de trade, né? O custo total do trade, que é spread mais comissão mais swap, se você for deixar o trade aberto por mais de 24 horas. E muitas vezes o pessoal se pega no spread, vocês estão com spread de 0,001, aí você market está com spread de 0. Beleza, às vezes isso acontece, são fornecedores de liquidez diferentes, são bancos diferentes e tudo mais. Então, se vocês virem aqui, eu estou colocando um comparativo em tempo real para vocês, incluindo as comissões, aqui, qual que é o custo do trade por cada ativo. E vocês vão ver que, com exceção de alguns ativos, poucos ativos, acho que agora do dólar neozelandês contra dólar americano, a gente está mais caro que a BD Suisse, mas é um ativo com pouca liquidez. Se vocês forem ver a diferença de liquidez nos principais pares, a diferença de spread mais comissão nos principais pares, a gente está muito mais barato se você for levar em conta todos os custos de trade do que as outras corretoras. Então, aqui eu posso organizar por euro-dólar, libra-dólar, dólar-ien, e vocês podem ver a diferença. Por exemplo, a Rantec, que é muito competitiva no HK50, porque eles são de Hong Kong, eles estão com spread no euro-dólar agora mais comissão de 2 no total, $2 por lote. A gente está com 0,50. Então, acho que é legal vocês verem isso, darem uma olhada, porque isso tem uma diferença muito grande na hora de vocês operarem. Para quem opera com robô, principalmente, que tem uma frequência alta de trading, que faz scalping ou que faz HFT, High Frequency Trading, isso é muito importante. E se vocês forem ver, obviamente, os ativos mais operados com a gente, FX, não são índices,
ainda, a gente vai lançar, né? Tem muita coisa para sair esse ano ainda, mas principalmente euro, dólar, libra, dólar e o ouro. Então, nesse a gente está muito mais competitivo. Vê que o segundo aqui, se a gente organizar por preço, a gente está a menos da metade no ouro do que a IC Markets, por exemplo, que é um broker grande também. Com os outros nem se compara, né? Fora que, assim, outros fazem market maker, a gente não faz, como a XM, por exemplo. Então, se a gente for pegar True ICM, que é Tickmill, e principalmente IC Markets, que são muito bons, são grandes, embora não tenham regulação em Londres, mas são grandes, tem uma diferença grande aqui. Então, achei legal aqui, já dei o meu tempo aqui, deixa eu estopar aqui. Estopar não é um trade, é estopar o meu compartilhamento de tela. E vamos lá. Bom, dá um grande abraço aí. Quem mais que está aí? Será que o MT5 vem por aí? Quem está perguntando? Marcos, vem, tá? O cronograma agora de lançamentos, a gente vai lançar uma plataforma de futuros e opções. Não é um MetaTrader, é uma nova plataforma totalmente diferente para traders um pouco mais qualificados. A gente acredita que esse é o futuro. Essa plataforma é ligada em 9 bolsas de valores. A Bolsa de Chicago é uma delas, aí tem Euronext, tem outras bolsas que vão ser conectadas também. Isso já deveria ter saído esse ano, não saiu por causa do Covid, muito problema quando todo mundo foi para home office aqui para conseguir integrar tudo, mas a gente está fazendo os testes. Pessoal, tinha que ter o C-Trader, o MT5 é ruim. É aquele negócio, né, Nathanael? É igual eu ter eu ia falar uma esposa, mas eu vou falar um carro. O carro tem que ser bonito, do ano, motor 4.0 turbo e tem que custar 20 mil. Não pode custar caro. Então, a gente fez algumas opções e as opções foi efetivamente por lançar essa plataforma de futuros e opções conectada na Bolsa de Chicago, que com certeza deve sair, pelo menos para teste para os clientes brasileiros. A gente tem uma demanda muito grande. É verdade, o MT5 tem bug mesmo, por causa de muitas APIs e de muitas integrações. Para os traders menores serve, mas o MT4 vai continuar. Então, o MT4 é uma plataforma que voa, muito mais robusta, no meu entendimento, até para robô. E vem essa plataforma nova, conectada nessas bolsas, que vai ser um estouro. A gente tem uma demanda muito grande por clientes brasileiros para negociar opções e futuros fora, porque a gente tem muitos clientes do Mato Grosso que negociam a parte agrícola. Então, eles precisam fazer hedge, precisam fazer alguns trades, precisam fazer cobertura. Então, vai ser uma coisa bastante bacana. Quando sair, eu também passo para vocês. O Brasil está no soft open dessa inauguração. E logo depois vem o MT5 também. Tá? A gente lançou na semana passada, integrou algumas plataformas de pagamento locais para o Brasil. Então, TED, boleto, está sendo TED em tempo real, o crédito. Então, vai servir para muita gente que quer operar na madrugada, que esqueceu de operar de depositar durante o dia, isso vai servir. Vou acabar aqui, senão vamos atrasar muito com o Daniel aí. Daniel está na correria também, deixa ele tomar uma água, respirar. Pega a água, Daniel. Tá na mão. E vamos lá. Eu vou tentar estar por aqui com vocês o tempo todo hoje e a gente vai participando junto, tá bom? Passo o bastão aí para Daniel e Bruno. Vou ajudar aqui no chat, Brunão, qualquer coisa também. Dá para fazer TED pelo Banco Inter? Dá para fazer por qualquer banco. Né? Seu banco sendo o Banco Central, dá para fazer para qualquer um. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp, manda e-mail para o suporte, eles direcionam para mim e dá para fazer sim. Tá bom? Vamos lá então, moçada. Candlestick hoje, vai lá, Daniel, tá com você. Valeu. Antes de eu começar mesmo direto aqui, Bruno, quer dar uma palavrinha com o pessoal aí para depois eu tocar direto? Então, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Quem não estava na última aula aí, na última live, sejam bem-vindos a essa segunda. Como a gente já falou aí no chat. Oi? Pegar no escritório. Ai, rapaz, que dá. Foi estopado. Vai lá, eu li. Então, pessoal, como a gente falou aí no chat, infelizmente as aulas não vão ficar gravadas, tá? E, a princípio, participem de todas, porque, como o Bruno falou anteriormente, o conteúdo é denso, né? Então, vale a pena vocês ficarem aí na aula até o final. A gente está dando muito material, muito conteúdo. E, além disso, eu queria convidar vocês para dar um pulo lá no Instagram, @traderrealista, para quem não conhece.
A gente está com uma super novidade essa semana. A gente está lançando a sala ao vivo, um mini índice. Eu acho que vai ser bom para todo mundo que quer operar com a gente, né? Vou estar lá todo dia, eu e Daniel, operando de 9 ao meio-dia, tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Passar a bola aí para o Daniel. Daniel, tá com você, toca daí. Então vamos lá, valeu Bruno, obrigado. O Bruno vai ficar aí para mim tomando conta aí, tá pessoal? O Bruno vai ficar tomando conta aí para mim do chat, tá? Deixa eu já abrir aqui a tela. E vamos fazer o seguinte, na última aula, eu acabei olhando um pouquinho para o chat, às vezes perdi um pouco, eu vou deixar o chat aqui de lado aqui para mim, e não vou olhar para ele não, tá, pessoal? Não vou olhar o chat, tá? O Bruno vai tomar conta do chat para mim. Daniel, deixa eu só te cortar um minuto. Perdão, só para avisar para o pessoal que quiser deixar pergunta, no final a gente vai separar em uns 10, 15 minutos para pergunta, né? Pode ir mandando que eu vou compilando aqui e no final a gente faz para o Daniel aí para ele poder tirar todas as dúvidas, tá? Só para não embolar o meio de campo. Beleza, aí eu vou fazer assim, porque às vezes algumas perguntas eu olhei durante a aula, né, na primeira aula, acabei olhando durante e acabou me distraindo um pouquinho. Eu não gosto de deixar a pergunta em branco, eu acabo respondendo. Se eu ver uma pergunta, eu acabo respondendo. Então, eu vou deixar o chat aqui de lado, o Bruno vai tomar conta para mim, e todas as perguntas que tiverem, as mais relevantes e que realmente forem de acordo, o Bruno vai me parar aqui, que às vezes cabe uma pergunta durante a aula. Então, ele vai parar aqui e vai me falar, ok? Mas, por enquanto, vamos só de conteúdo mesmo. O conteúdo hoje é sobre candlestick, a gente vai estudar um pouquinho sobre candlestick. Eu não vou passar muito sobre a história do candlestick, porque acho que não é tão relevante para a gente poder operar, né? A história do candlestick, ele veio lá do Japão, depois Steve Lisson trouxe para a América, e história eu acho que não é tão relevante para a gente aqui. A gente quer aprender a operar, a gente quer aprender a ler um gráfico, a ver o que um candle está falando para a gente, correto? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar candlestick desde o início, tá bom? Desde o início, a gente vai pegar a teoria de candlestick, vai dar uma olhada como que funciona o candlestick, porque eu sei que tem pessoas mais avançadas aqui, mas também sei que tem pessoas que estão começando, estão aqui nesse curso para aprender tudo. Então, a gente vai passar em tudo. Quem já sabe, aproveita para dar uma revisada aqui comigo e vamos nessa. Segundo o nosso cronograma, hoje seria candlestick e tendência. Não sei se nós vamos conseguir tendência, acredito que não. Se você for lá olhar no cronograma, nos módulos lá, estava escrito que hoje teria candle e tendência. Acredito que tendência não dá para a gente pegar hoje. Se a gente pegar hoje, vai ficar muito corrido. E passar uma informação, passar conteúdo corrido não é bacana, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês candle hoje e a gente vai seguindo depois, no próximo módulo, quarta-feira, por exemplo, a gente fala sobre tendência e assim a gente vai seguindo o nosso cronograma, dividindo ele mais do que foi repassado, do que foi passado inicialmente. Porque realmente eu acabo falando bastante, acabo indo bem nos detalhes e acabo indo bem nos detalhes e demoro muito por um tema só. Mas é para ficar o quê? É bem tia-teteia mesmo, que é para ficar ensinadinha, para ficar... não ter dúvida. É para a gente sair da live sem dúvida nenhuma. E todas as dúvidas, poucas que tiverem, a gente vai fazer, igual o Bruno falou, a gente vai fazer uma live de revisão, tá bom? Então, antes da gente olhar um candle aqui no gráfico mesmo, como é de costume, quem já é meu aluno sabe o que eu faço primeiro, e o que eu faço primeiro é justamente o Python. Então, a gente vai para ele agora. Porque é o que eu tenho costume, é como que eu gosto de ensinar, é um quadro branco para mim poder passar para vocês como que funciona um candlestick. Candlestick, só passando, ele veio depois do gráfico de barra. A gente tinha o gráfico de linha, que só pegava o fechamento para fazer o gráfico, para montar o gráfico, só pegava o fechamento de cada dia ou de cada tempo gráfico, né? Às vezes, se for operar, por exemplo, um tempo gráfico menor, então pega o fechamento, depois veio o gráfico de barra que era extremamente difícil. Ele não é tão difícil, porque o gráfico de barra, vou colocar até aqui na linha preta aqui para ficar melhor. O gráfico de barra ele funcionava da seguinte maneira: tinha isso aqui, tinha uma perninha para cada lado aqui. Como que funcionava? Essa perninha esquerda era a abertura.
essa perninha direita era o fechamento. Acima do fechamento era a sombra da máxima. Abaixo da abertura era a sombra da mínima. E o que ficava entre essas duas barras para a esquerda e a direita eram o corpo da barra, vamos dizer assim, né? Então, abertura para a esquerda, fechamento para a direita. Se o fechamento ficou mais alto, se uma barra com o traço para a direita ficou mais alto que o traço para a esquerda, é uma barra de alta. Se o tracinho para a direita ficou mais baixo, é uma barra de queda. Nesse caso aqui, é até difícil olhar, mas isso aqui a gente desenhou aqui agora, uma estrela cadente. Era muito complicado ver isso num gráfico. Você imagina num gráfico de 5 minutos, ou um gráfico até menor, essas barrinhas, uma subindo, outra descendo, uma subindo, outra descendo. É muito difícil fazer essa leitura. Então foi incorporado o quê? Ao invés de ficar uma barra para a direita e uma barra para a esquerda, para ficar essa confusão que tinha, incorporaram o corpo, colocaram o corpo colorido, porque é muito mais fácil para a mente humana identificar a cor verde como positiva e a cor vermelha como negativa. Apesar que todo gráfico, como vocês veem o meu gráfico, por exemplo, meu candle negativo não é vermelho, né? Meu candle negativo é branco. Isso é completamente personalizável em qualquer plataforma que você for operar, tá? Mas para fins didáticos e desde o início como foi montado, né? Então eu vou usar o verde e o vermelho aqui. Em alguns casos também tem branco e preto, que eles querem dizer também com cheio ou vazio, para colocar alta ou baixa. Mas vamos usar verde e vermelho, que para a questão didática é muito bacana, é bem fácil de entender. Então, o que o Candlestick entrega para a gente? O Candlestick entrega para a gente 4 informações muito importantes. Abertura, fechamento, máxima e mínima, tá? Do período em questão. Pode ser um tempo gráfico diário, mensal, semanal, 60 minutos, 4 horas, 5 minutos. Isso aí, todo o Candlestick vai entregar a mesma informação ou as mesmas informações, que são as 4 que eu citei, dentro do tempo gráfico escolhido, tá bom? Então, vamos colocar aqui como se fosse 10 minutos, um tempo gráfico de 10 minutos, só para a gente ter uma noção de como que funciona. Então, aqui é a abertura dele. Esse ponto aqui é a abertura. Por que é a abertura, Daniel? Porque ele está verde. Se é um candle de alta, a abertura sempre será mais baixa do que o fechamento, tá bom? Num candle de alta, a abertura sempre será mais baixa do que o fechamento. E o fechamento sempre aonde termina esse corpo. Aonde termina esse corpo. Então, o que esse candle aqui fez para a gente entender? Ele abriu aqui, possivelmente desceu. Enquanto ele desceu e deixou essa sombra aqui, enquanto ele fez esse movimento aqui de queda, ele estava vermelho. Ele estava vermelho. Porque toda vez que um preço ficar abaixo da sua abertura, ele é um candle negativo para o caso de candle, então ele será vermelho para o caso da nossa didática aqui. Então ele estava vermelho, acabou voltando antes do tempo fechar, antes dos 10 minutos que a gente estipulou fechar. E como ele foi lá embaixo, o que essa sombra quer dizer? Ela quis dizer o seguinte, ó, dentro dos 10 minutos eu cheguei aqui. Eu cheguei nessa parte aqui. Eu vim aqui, não estou aqui mais. Mas eu estou deixando esse rastro meu para trás aqui para você entender que eu vim aqui durante os 10 minutos. Ele volta, sobe, completa todo o corpo e no momento que ele estava nessa parte aqui, ele era um candle todo verde. Até aqui em cima ele era todo verde. Aí quando ele passa a voltar do seu ponto máximo, ele vai deixando o mesmo rastro que ele deixou aqui embaixo. Mesma informação. Agora, aqui ele deixou a mínima. A gente chegou lá nesse preço mínimo e voltamos. Mas também chegamos aqui nesse preço máximo e voltamos. Tá? A gente chegou nesse preço máximo aqui, acabamos voltando. E quando a gente estava nesse ponto aqui, em cima desse preço, o candle fechou, deu os 10 minutos e acabou fechando dessa maneira aqui. Quando fecha dessa maneira, abre-se o próximo candle. Abre o próximo candle. No caso aqui agora a gente tem um candle de queda. Então, se ele fechou aqui, aonde seria a abertura dele? Exatamente no mesmo ponto aonde ele fechou. Então, se ele fechou aqui, a abertura vai ser aqui. Ele não vai fechar aqui em cima e abrir aqui embaixo.
Pode acontecer em caso de gap, mas gap não é o assunto hoje. Gap é o assunto para outra aula, tá bom? Mas usando a didática, então se ele fechou aqui, ele vai, logicamente, abrir aqui também. Então, ele abriu aqui, se ele tivesse aberto, abriu nessa região e continuado subindo até aqui em cima, seria o quê? Seria verde, porque ele abriu e foi para cima do ponto de abertura. Então, para cima do ponto de abertura é um candle positivo, é um candle verde. Só que ele chegou só até nessa parte aqui e acabou voltando. Mesma história que aconteceu no primeiro candle, deixou apenas a sombra mostrando o rastro que ele chegou até aqui nessa região, voltou. A partir do momento em que ele passou a operar abaixo do ponto de abertura, ele começa a ficar vermelho, desce até nessa região, faz a mesma coisa daqui de cima. Mostra para a gente que enquanto os 10 minutos ainda estavam rolando, ele chegou nesse preço mínimo aqui, acabou voltando um pouquinho e fechou aonde? Fechou nessa região aqui. Então, a gente tem abertura e fechamento. Abertura mais baixa do que o fechamento num candle de alta e abertura mais alta do que o fechamento num candle de queda, num candle de baixa, tá bom? Eu vou pegar aqui agora um outro... Deixa eu ver se eu pego um outro exemplo aqui para a gente passar mais um pouquinho de teoria. Deixa eu voltar aqui para o gráfico enquanto eu acho aqui rapidinho para a gente pegar só mais um pouquinho de teoria aqui de candlestick, tá? Vou passar para vocês agora a escala dos candles, desde os mais fortes até os mais fracos. Beleza, beleza, vamos lá. A gente tem aqui agora os sinais de força, do mais forte aos mais fracos, tá bom? Isso aqui, dos candles de alta, nos candles verdes aqui, e dos candles de queda, os candles de baixa, os candles vermelhos aqui. A gente tem, então, como sinal de força, o candle mais forte, tanto para alta quanto para baixa, eu vou escrever até no meio aqui, porque possui o mesmo nome. A gente tem aqui, então, Marubozu. A gente tem o Marubozu aqui, que é o mesmo candle, tanto de alta, tanto de baixa, é o mesmo nome e também é o mais forte para cada um dos dois. Principalmente, quanto menos sombra cada um deles tiver, mais forte será a tendência, né? Mais forte será a força, ou de compra ou de queda. Vamos colocar aqui, então, que a gente está estudando agora a força compradora. Então, quanto menos sombra ele tiver, tanto embaixo quanto em cima, quanto mais cheio ele fechar, mais força ele vai ter, e quanto maior também for esse Marubozu, mais força ele vai ter, tá? Quando é muito grande, geralmente, às vezes, é até devido a notícias, alguma coisa que pode acontecer externamente, né, fora dos gráficos. Mas quando não é tão grande assim, quanto essas questões de notícia, é um baita candle, é um candle de muita força. Geralmente é um candle que dá muita entrada. A gente viu isso na última aula, quando a gente viu um pouquinho sobre Marubozu, sobre Gift, né, que a gente viu algumas entradas em rompimento de figuras para continuar a tendência, alguma coisa assim, tá? Então, Marubozu é o candle mais forte, tanto para alta quanto para queda, tá bom? E agora, no segundo, o segundo mais forte de compra é o martelo. Martelo é o segundo mais forte de compra, que a gente estudou também o martelo na última aula. Martelo é o segundo candle mais forte. E uma coisa que é muito importante, martelo, quanto mais sombra ele tiver, mais forte ele será também. Quanto mais sombra ele tiver, mais forte ele será também. Por quê? Porque a abertura dele é aqui, ó. Então, enquanto ele estava operando aqui embaixo, ele era um candle negativo. Se ele era um candle negativo, quer dizer que teve muita força compradora para jogar todo esse candle para cima e fechar com cor positiva. Então, quanto maior for a sombra aqui, mais força indica que a compra tem para jogar o candle lá para cima. E um martelo, na teoria de martelo, ele precisa ter pelo menos de sombra 2,5 vezes o tamanho do corpo. Ou seja, esse corpo aqui de sombra tem que dar 2,5 vezes o tamanhozinho desse corpo aqui, tá? Nesse caso, nesse exemplo aqui, não dá, porque não tinha muito espaço para mim ficar fazendo o desenho aqui, tá? Mas como teoria,
para ter um martelo bem configurado, sombra 2,5 vezes o tamanho do corpo. Se for maior do que isso, melhor ainda. Quanto maior for a sombra, melhor para o martelo, tá bom? E agora aqui, Marubozu, muito encontrado e bem utilizado, igual a gente viu, para continuar a tendência em rompimentos. Martelo, muito utilizado para reversão e para continuação de tendência também, como a gente viu no final de correções, tá? E aqui a gente tem agora, vou colocar um pouquinho para o meio, que é o mesmo nome, tanto para o de alta quanto para o de baixa, o spinning top. Todos esses dois aqui, tanto de alta quanto de baixa, possuem o mesmo nome. Como esse aqui não tem o mesmo nome, daqui a pouco eu chego nesse de baixa aqui, tá bom? Só os que têm a mesma função e o mesmo nome que eu vou explicar junto de uma vez, para a gente não fazer duas explicações à toa. Então, aqui o spinning top, ele tem como função e característica continuar a tendência. Geralmente você vai ver spinning top, que é esses candles que não são nem Marubozu, que tem um pouquinho de sombra para cima nem para baixo, mas também não são dojis, né? Eles têm um pouquinho de corpo além para ser um doji e menos corpo para ser um Marubozu, são os spinning top. Geralmente eles continuam tendência. Geralmente você vai ver um spinning top, um Marubozu. Às vezes tem um Marubozu, aí tem um spinning top para continuar a tendência, para continuar o rompimento que o Marubozu fez. Às vezes tem um spinning top depois de um martelo, para continuar uma reversão que o martelo começou, ou também para continuar uma tendência depois de uma correção, onde deu o martelo, pode ter um spinning top também. Depois do martelo pode até ter um Marubozu também. Vai depender do contexto do gráfico aí, tá bom? Então o spinning top, ele geralmente é um candle para continuar uma tendência, é um candle para continuar um movimento. Não é um candle, pelo menos na minha opinião, não aconselho que ninguém faça uma entrada nele. Não é um candle que se entra nele, porque ele pode estar continuando uma tendência, ele pode estar terminando uma tendência. A gente não sabe direito o que pode acontecer depois de um spinning top, tá bom? Porque logo após o spinning top vem o quê? Vem o doji, que é um candle completamente de indecisão. Então, começa essa indecisão no spinning top e depois passa para o doji. Doji, muitas vezes você pode ver ele com um pouquinho de cor assim, igual tá aqui, ou então você pode ver ele também sem cor nenhuma. Por quê? Porque ele vai abrir e fechar exatamente no mesmo lugar. Existem mais 4 tipos de doji. Acho que não cabe a gente ficar estudando doji um por um. Tem um doji lápide, tem um monte de doji libélula, se não me engano. Acho que não tem necessidade da gente passar todos os dojis aqui, porque vai agarrar muito em doji, tá bom? Então, passar bem a teoria de doji, bem simples mesmo. Doji pode ser encontrado dessas 3 formas, com um pouquinho de cor de compra, um pouquinho de cor de venda, ou então sem cor nenhuma, porque ele abriu e fechou exatamente no mesmo preço. É um candle de indecisão, pode ser encontrado seguindo tendência e pode ser encontrado também em correções. Geralmente é muito encontrado em correções, porque é um candle de indecisão, é um candle que mostra que a força acabou ficando igual, tanto para compra, tanto para venda. Então, às vezes, tem uma perna de alta, o mercado vai corrigir, a força da venda não é tão grande, aí acaba dando doji. Não faz aquela correção onde jogam 2, 3, 4 candles de queda. Faz 3, 4 candles dojis, porque a força acaba sendo igual até que a compra sobressaia, né, fique ainda maior e continue com mais uma perna de tendência de alta. Então, o doji é muito encontrado em correção e também continuando tendência. Não é um candle também que eu indico fazer uma entrada nele, tá bom? Às vezes é melhor a gente esperar um Marubozu, o martelo, uma estrela cadente, alguma coisa que tenha mais força, alguma coisa que tenha mais influência, um martelo, um candle que possa ser melhor para fazer uma entrada do que um candle de indecisão. Se você está entrando num candle de indecisão, você está entrando literalmente numa briga. E entrar numa briga não é o que a gente quer. A gente quer ficar do lado de quem ganhar a briga. Depois que alguém ganhou a briga, seja compra ou seja venda, a gente vai ficar do lado dele, tá? A gente vai puxar o saco de quem ganhar essa briga. Enquanto essa briga ainda está acontecendo, né, a gente não vai entrar no meio, a gente não vai querer brigar junto com eles. A gente simplesmente vai aguardar de fora, tomando uma aguinha, tranquilo, e vendo quem vai ganhar essa briga para depois a gente fazer a nossa entrada, tá bom? E por fim, a gente tem aqui no mais fraco dos candles de compra, o martelo
invertido. Martelo invertido é um dos candles mais fracos de compra. Se ele é um dos mais fracos, então se eu não aconselho fazer uma entrada nem no spinning top nem no doji, o martelo invertido é que eu não vou aconselhar mesmo, né? A depender da situação e tudo, às vezes cabe uma entrada, mas é melhor esperar uma segunda confirmação do que fazer uma entrada num martelo invertido, porque depende muito de contexto, porque no mesmo lugar que pode ser um martelo invertido, pode ser uma estrela cadente, tá? E o que vai determinar se é um martelo invertido ou se é uma estrela cadente é o contexto, é o lugar que ele vai aparecer no gráfico, tá? É o lugar que ele vai aparecer no gráfico. Às vezes ele pode aparecer de cor verde, assim, um candle positivo, mas às vezes pode ser uma estrela cadente. Mesmo com cor positiva, pode ser uma estrela cadente, a depender do lugar que ele vai aparecer no gráfico, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou dar mais uma abertura como é que fala? No outro negócio de 2 GB eu coloquei aqui semana passada, só para a gente entender um pouquinho de contexto, a gente já vai para o gráfico, tá bom? Aqui é bem teoria mesmo, para todo mundo entender, para revisar, para poder ficar bem explicado. Eu acho que do jeito que eu estou passando não deve ficar nenhuma dúvida, né? Mas se ficar dúvida também a gente responde, não tem problema não. A gente já passou, vamos agora para os candles de queda, a gente já passou pelo Marubozu, funciona da mesma coisa do Marubozu de alta, só inverter os princípios, um é de alta, outro é de queda, só inverter os princípios, mas agora a gente não tem um martelo, né, no candle de queda. A gente falou agora há pouco, a estrela cadente. Estrela cadente é o segundo candle mais forte de queda. É um baita candle de queda também, precisa de contexto para ter relevância no gráfico, tá bom? E pode ser usado em reversões de alta para baixa e pode ser usado em correções de perna de queda. Às vezes dá uma perna de queda, faz uma correçãozinha leve de alta, né? Aquela correção pequena, e a gente no final da correção encontra uma estrela cadente. Provavelmente pode ser uma entrada maravilhosa para fazer, tá bom? Então, segundo candle mais forte, os melhores candles para fazer a entrada em venda, né? Estrela cadente e Marubozu. Principalmente se tiver uma estrela cadente e depois um Marubozu, confirmando essa estrela cadente, tá bom? O stop vai ficar um pouquinho mais alto, claro, mas a chance de pegar o stop é mínima, tá? É muito difícil. As probabilidades estão completamente a seu favor. A gente tem agora o spinning top, do mesmo jeito que eu expliquei, todos os no candle de queda, o spinning top, no candle de alta, no spinning top de alta, que vale para o spinning top de queda, é a mesma coisa, ele é muito visto continuando tendência, então é melhor a gente esperar para ver o que vai acontecer depois dele do que procurar fazer uma entrada, porque a partir do spinning top está começando uma indecisão. Doji a gente já viu também que é o candle mais indeciso que existe, principalmente quando acontece dessa forma aqui, que ele sobe, desce, fecha no mesmo lugar, ou desce, sobe, fecha no mesmo lugar, fechou no mesmo lugar, caracterizou um doji, caracterizou então indecisão no mercado, que faz o quê? Faz a gente ficar quieto e esperar para ver o que vai acontecer depois. E para fechar, a gente tem o quê? A gente tem o enforcado. Enforcado é o candle mais fraco da venda, enforcado é o candle mais fraco da venda, tá? Ele, do mesmo jeito que eu expliquei, o martelo invertido, a estrela cadente, o que vai definir se ele é um enforcado ou se ele é um martelo é o contexto, é o local do gráfico onde ele vai aparecer, tá? É o local do gráfico onde ele vai aparecer. Ele pode aparecer como um candle de queda, um candle vermelho de queda, mas mesmo assim ser um martelo. Ou ele pode aparecer como um candle de alta e ser um enforcado. Vai depender do contexto, vai depender da região aonde esse candle for encontrado no gráfico, tá? É a região, é o contexto do gráfico que vai decidir o que é um dos dois, o que é enforcado, o que é martelo, o que é martelo invertido, o que é estrela cadente, tá bom? Vai depender de um dos dois aqui. Ou de um dos dois, não, desculpa, vai depender do gráfico, do lugar que ele vai aparecer no gráfico. Agora, eu estou querendo ir já para o gráfico. Bruno, apareceu alguma pergunta relevante aí para a gente poder responder antes de ir para o gráfico?
Bruno, seu microfone desculpa, tá já voltou, já voltou. Aí. Estava até respondendo ele aqui no chat. O Jefferson está perguntando se a estrela cadente precisa ter uma sombra abaixo do corpo do Kendall. Nessa parte de baixo aqui, né? Isso. O que acontece? Se tiver sombra aí, quanto menos sombra tiver nessa parte, melhor. Quanto menos sombra tiver nessa parte, melhor. Quanto mais sombra tiver nessa parte, mais próximo de um doji ele vai estar. Então, mais próximo de uma indecisão também ele vai estar. Qual que é o bacana de acontecer? Isso vai valer para todos, tanto estrela cadente, tanto o martelo, é só pegar o mesmo princípio. Vamos dizer que ele vai abrir nessa região aqui, tá? Vamos pegar aqui, eu acho que aqui dá para explicar. Ele vai abrir nessa região, vai subir como um candle de alta, sem ter ido lá ainda na cor vermelha. Ele era só um candle de alta. Vamos dizer que ele subiu aqui em cima. Quanto maior a sombra, melhor. A sombra de trás, né? Então ele subiu até aqui em cima. Aí aqui a venda teve força. E veio jogando para baixo, e veio jogando para baixo. E o tempo quase fechando, e veio jogando para baixo, o tempo acabando, e veio jogando para baixo, o tempo acabando, até que ele fechou aqui e o tempo acabou. Beleza. Isso aqui é um clássico de uma estrela cadente. Agora, se o mercado abre aqui, vem aqui embaixo, deixa uma sombra, volta aqui em cima, vira um candle de alta, depois deixa uma sombra e fecha aqui nessa região, já não é tão clássico assim. As probabilidades dele dar certo já não são tão grandes quanto o primeiro exemplo que eu dei. Então, sombra aqui para baixo não é muito relevante, sombra aqui para não é muito relevante, não é muito bom para o candle, tá? Para a estrela cadente. Quanto mais sombra tiver para baixo, mais ruim é, pior vai ser a leitura, pior vai ser o movimento. Tá? A mesma coisa vale para o martelo. Se eu tiver muita sombra aqui para cima no martelo, também não é bacana. Mesma coisa para o martelo invertido e para o enforcado. Tá? Sombras nessas partes aqui que não estão desenhadas, as sombras aqui, né, não são bons. Quanto maior a sombra aqui, pior. Às vezes tem uma sombrinha pequenininha aqui assim, uma sombrinha desse jeito assim, não tem problema não. Bem pequena não tem problema não, tá? Bem pequena assim, não tem problema não. Mas se já for uma sombra grande, aí já desconfigura o padrão estrela cadente, tá? Então, vamos... Era só essa, Bruno? Tinha mais alguma importante? Só essa que o pessoal perguntou. Não, só essa mesmo. Beleza, então, vamos fazer o seguinte. Vamos para o gráfico. Acho que no gráfico vai ficar melhor para mim explicar contexto também. Vamos mostrar o contexto dos candles no gráfico aqui. Porque se eu for pegar mais Paint ali, a gente não vai ver nada de gráfico hoje, né? E a turma está querendo ver gráfico. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, exemplos. Vamos ver se a gente pega exemplos de cada um dos que a gente viu. Deixa eu colocar aqui. Aí, beleza. Estamos aqui no meu gráfico aqui agora. Vamos ver se a gente pega exemplos de cada um dos candles que a gente viu. Vamos começar com o candle Marubozu. Olha aqui, por exemplo, nessa perna de queda aqui, essa perninha de queda aqui, a gente tem o mercado fazendo uma perna de queda, corrigindo com uma bandeirinha, por exemplo. O mercado fez uma correção mais ou menos até a região da média móvel de 20 períodos e depois me deixa um baita de um Marubozu aqui. Esse Marubozu aqui é o Marubozu com pouca sombra, é o Marubozu que só tem uma sombrinha aqui embaixo aqui, deve até um giftzinho aqui mais ou menos, né? Então a gente tem um Marubozu aqui apontando o quê? Força de venda. Depois dele, não foi uma perna tão grande, mas foi uma perna que teve um bom resultado para quem pegou esse trade, por exemplo, teve um bom resultado. Vamos ver isso aqui, essa perna aqui ia dar mais de 100, não sei se ia dar mais de 100% de Fibonacci. Vamos ver de Fibonacci que ia dar aqui. Não, ia quase cravar 100% de Fibonacci aqui. Então, uma operação muito boa, uma operação muito bacana. Então, o candle Marubozu, com essa força que a gente está vendo aqui, vamos ver o volume que ele teve. Olha, volume grande, volume muito bacana ali embaixo, mostrando o quê? Mostrando que podia continuar a tendência. Vamos ver se a gente pega
Olha aqui que baita Marubozu aqui também. Depois de uma correção pequena, um baita Marubozu. A perna continua. Às vezes não andou tanto, não andou, não tem problema. Mas continua na tendência. É difícil, depois de um Marubozu, o mercado não andar pelo menos um pouco. Olha aqui, por exemplo, também. Vamos ver um outro exemplo de Marubozu aqui também. Olha que depois desse Marubozu, o mercado fez essa perna de alta aqui, corrigiu, correção bacana, e tivemos um Marubozu aqui. Esse Marubozu começou também mais perna de tendência. Deixou um pouquinho de sombra aqui? Deixou, não tem problema. Fez uma nova perna de tendência, vamos ver se tinha volume. Volume bacana também nesse Marubozu. Volume bacana nesse Marubozu. Então, Marubozu, ele geralmente faz o início de uma perna de tendência, tá bom? Depois eu quero explicar para vocês com um pouquinho mais de calma, para a gente não embolar aqui, porque existe Marubozu que pode ser considerado um candle de exaustão, tá? Pode ser considerado um candle de exaustão e pode acabar atrapalhando uma operação. Às vezes você entra no Marubozu achando que ele vai continuar uma tendência, mas ele acaba revertendo logo após o Marubozu e te dá um stop, tá? No meu canal, acho no meu canal, no canal do Bruno, tem aula sobre a diferença de Marubozu e candle de exaustão, tá bom? Só para a gente não agarrar muito aqui com o Marubozu aqui. A gente está pegando ele como força, então vamos usar só como continuação de tendência, né? A gente vê aqui, por exemplo, mercado subindo, faz uma correção, pega a média de 20, cortando a média de 200 e um baita do Marubozu. Olha que Marubozu bonito, um pouquinho de sombra em cima, um pouquinho de sombra embaixo e vai embora. E vai embora, e vai embora. Quando você pega um Marubozu após uma correção, dificilmente, tá? A maioria das vezes vai dar bons trades. A maioria das vezes vai dar bons trades, tá bom? Agora eu quero pegar uma outra coisa para a gente ver aqui. O que eu quis dizer quanto a martelo, quanto a estrela cadente, martelo invertido, enforcado, o que é a questão do contexto, o que vai decidir se é um martelo, se é um enforcado, se é uma estrela cadente, se é um martelo invertido, tá? Vamos lá. Vamos pegar um aqui só para a gente... Olha aqui, esse exemplo aqui é maravilhoso. Esse exemplo aqui é maravilhoso. A gente tem o exemplo dessa estrela cadente aqui. Ah, Daniel, mas ela está com cor positiva. Estrela cadente não é o segundo candle mais forte de venda? Sim. Só que qual que é o contexto? O contexto dela aqui é depois de uma baita de uma perna de alta, o preço distante da média móvel de 200, ó, de 200 tá longe pra caramba, da média móvel de 20, já tá distante aqui já, e a gente tem aqui então uma estrela cadente, porque serve para reversão aqui. Aqui, mesmo que ele seja um candle de cor positiva, é uma estrela cadente, é um candle de queda, é um candle que está apontando a queda. Apesar que num caso desse aqui, o que a gente precisava, igual eu falei, é bom ter um segundo candle de confirmação. Se a gente tivesse aqui, depois dessa estrela cadente, um Marubozu, por exemplo, confirmando a estrela cadente, poderia sim ser uma entrada. Mas é por essas e outras que eu não gosto de operar reversão, tá bom? Não gosto de operar reversão. Prefiro continuar a tendência, porque as operações em tendência são muito mais fáceis. Aqui a gente tem outro exemplo de estrela cadente. Outro exemplo maravilhoso de estrela cadente também. Porque depois do mercado fazer uma perna e se distanciar da média. Existe sempre a regressão à média. Ou o preço vai buscar a média, ou a média busca o preço. Mas o preço sempre retorna à média, tá? Os dois sempre se encontram. Oi? O Jefferson está perguntando aqui se necessariamente precisaria tocar a média, né? Você poderia explicar melhor? O Marubozu, você não precisa esperar tocar na média, não é isso? Não. Esperar tocar na média, às vezes faz com que você perca uma operação, tá? Às vezes faz com que você perca uma operação. Existem tendências no mercado que a gente chama de super tendência. A super tendência, ela faz uma perna imensa, 1, 2, 3 pernas grandes de tendência, mas nem chegam perto da média móvel de 20.
Porque o mercado está muito direcional, muito direcional. Às vezes é até difícil fazer uma entrada, né, nesses dias, justamente por ele não fazer regressão nenhuma à média. Às vezes ele passa o dia inteiro e encosta na média no final do dia, por exemplo. Mas para fazer isso, aí, para a gente conseguir usar esse dia a nosso favor, a gente usa uma média móvel menor. A gente pode usar, por exemplo, uma média móvel de 8 períodos, tá? Aí em super tendência, a média de 8 serve para poder fazer essas entradas, serve como uma média para regressão. A média de 8 é em super tendência. Média de 8, com o mercado funcionando normalmente, com o mercado com seus movimentos mais tranquilos, sem tanta volatilidade, ela não é tão útil e, muito pelo contrário, ela pode ser até perigosa porque ela aponta para um lado e para o outro muito rápido. Então, às vezes, ela indica uma falsa tendência, falsos rompimentos, tá? Então, a média de 8, no caso de não encostar na média de 20, pode ajudar, tá bom? Mas, no caso, olha aqui, por exemplo, a gente tem um mercado subindo, uma correção. Esse aqui eu até usei, né? Eu até falei desse exemplo aqui agora há pouquinho. Você pode ver que o mercado não chegou na média de 20. Ele não precisa necessariamente chegar. Se você está fazendo uma análise, o mercado está fazendo uma perna, seja de alta ou seja de baixa, corrige e depois dessa correção deixa um padrão de entrada, vai computar dentro do seu gerenciamento, tá tudo certinho, vai embora, a sua oportunidade acabou de aparecer, tá? Sua oportunidade acabou de aparecer, não precisa esperar necessariamente encostar na média móvel, tá bom? Então, para fechar aqui a estrela cadente, vamos pegar aqui agora, então, aqui, ó, bacana. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem um martelo de cor também invertida, a gente tem um martelo de cor de queda. Mas por que esse aqui é um martelo e esse aqui, então, não é um enforcado? Por que martelo não é um enforcado? Se o enforcado que é da cor negativa? Por causa do contexto. Daniel, mas aqui depois de uma perna de tendência de alta, isso aqui então era para ser um enforcado, isso aqui era para jogar o preço para baixo? Não, porque a gente tem um viés de alta aqui e a gente já teve uma regressão à média móvel. A gente já teve uma regressão. A gente tem uma perna grande de alta e temos agora uma correção. A gente tem uma correção, o mercado fazendo uma correção em forma de... A gente pode colocar aqui em forma de retângulo, vamos ver se dá um retângulo bacana aqui. Provavelmente vai dar um retângulozinho bacana aqui. A gente tem o mercado fazendo essa correção em forma de retângulo. Então, a gente tem um viés de alta. Se essa parte aqui fosse mais ou menos aqui, onde não era a correção ainda, onde a correção estava para começar, a gente poderia usar um viés baixista, porque a gente ia estar esperando, depois de uma perna de alta, a gente ia estar esperando, então, que o mercado pelo menos fizesse uma correção. Então, para iniciar essa correção, a gente iria usar, então, padrões de queda. Mas como ele já fez uma correção, a gente tem uma média de 20 subindo, a gente tem uma média de 200 subindo aqui embaixo, a gente tem um viés de alta, então os padrões a serem usados depois da correção são padrões de alta, tá bom? No caso da alta, né? Depois de correção, a gente usa padrões de alta. Então, depois desse martelo, por exemplo, olha só, entrada no martelo desse aqui, não dá calor nenhum. Não deu calor nenhum e foi embora. Seguiu a tendência de alta, é viés de alta, viés de tendência de alta, mesmo que esteja operando abaixo da média de 20. Tem que olhar o contexto. Isso é o contexto do gráfico. Mesmo que seja de outra cor, aqui ainda é um martelo. Mesmo que seja de cor de queda, ainda é um martelo. Tá bom? Acho que deu para passar aí, beleza. Olha aqui, por exemplo, agora, vamos pegar os spinning top aqui. Olha só, o mercado começa a subir, estava meio consolidado nessa parte aqui, começa a subir. Olha os spinning top aqui, um spinning top aqui, um spinning top aqui. Depois deles, a gente não sabe se o mercado vai continuar subindo, se o mercado vai cair. Há um spinning top para começar uma correção aqui. Esse aqui também a gente pode considerar um spinning top na correção. Então, por isso que o spinning top, a gente não pega ele para fazer nenhuma operação. Porque ele pode, sim, começar uma perna de alta, uma perna de baixa, mas geralmente ele é encontrado no meio de uma tendência, no início de uma tendência, no fim de uma tendência, ou seja, ele é encontrado para todo lado, ele não tem aquele viés correto. A gente não consegue fazer uma análise, uma base ideal para poder entrar no spinning top. Então, o spinning top a gente deixa passar, a gente deixa.
Vamos ver o que vai acontecer depois do spinning top. Depois desse spinning topzinho aqui, podia continuar subindo? Podia, por que não? Podia. A gente não sabe, ele não fala nada com nada pra gente. Ele está mostrando que está começando a ter indecisão. Então a gente não espera para ver o que vai acontecer depois dele. Aí tem outro spinning top aqui, outro pequenininho. Aí tem o Marubozu de queda. Tem o Marubozu de queda e depois deixa esse candle aqui. Esse candle aqui é o quê? Esse candle aqui é o martelo invertido. Ah, Daniel, mas esse candle aqui não seria uma estrela cadente, não? Não, esse aqui é o martelo invertido, porque a correção já foi iniciada. Ela já foi iniciada. Talvez seria uma estrela cadente para iniciar a correção, mas ela já foi iniciada. Ele já regrediu até a média aqui. Então, a gente usa padrões de alta. Ele já está regredindo, já acabou de fazer correção, a gente usa padrões de alta. Então, aqui a gente tem um martelo invertido e depois temos o Marubozu para iniciar uma nova perna de alta, tá bom? E agora vamos dar uma olhada também nos dojis. Olha os dojis. A gente tem um dojizinho aqui, a gente tem outro, um dojizinho assim, no meio dessa perninha de tendência, a gente tem um doji iniciando uma correção, a gente tem outro doji aqui no meio dessa correção, um outro doji pequenininho no meio da correção. Então, dojis, olha aqui. Aqui a gente pode usar como dois spinning top, vamos considerar que esse branquinho seja um spinning top também, e mais 3 dojis. Isso aqui em quê? Em correção, porque o mercado fez uma perna pequena, não conseguiu romper com clareza essa resistência, que foi aonde estava esse topo aqui, essa cabeça desse pivô, e deixou aqui 5 candles de indecisão. 2 spinning top e 5 dojis, tá? 2 spinning top e 5 dojis, tá bom? Então, eles são candles de indecisão. São candles onde o mercado começou a subir, teve força compradora, a força vendedora se igualou à força compradora, né? A vendedora se igualou à compradora, não conseguiu reverter essa tendência, e depois a força compradora foi maior e terminou por fazer esse rompimento maravilhoso com esse baita de um Marubozu, e ainda seguiu mais um pouquinho aqui para cima, tá? Então, spinning top e doji são candles de muita indecisão, tá? São candles de muita indecisão. Eu acho que eu consegui passar aqui todos os candles que a gente olhou lá no nosso desenho do Paint. Eu acho que agora eu vou deixar para pegar as perguntas, porque já está dando quase 8h30 já, e se eu falar mais um pouquinho aqui, não vai dar para a gente responder as perguntas aí do pessoal. Tem alguma separada? Como que tá aí, Bruno? Isso, Daniel. O Alexandre Nascimento está perguntando que ele queria entender... Não, desculpa, o Alex estava perguntando tipo, se ele tem um martelo seguido do Marubozu em cima de um suporte, é um sinal de entrada? Sim, sim. Você tem um suporte, principalmente um suporte muito forte. O que é um suporte forte? Um suporte que está sendo testado há vários dias, há vários movimentos, vamos dizer assim, porque eu não sei qual o tempo gráfico que você está usando, né? Mas quanto mais testado esse suporte for, quanto mais bater nele e voltar, mais forte esse suporte será. Então, se você tem numa região de suporte um martelo com uma sombra bacana, uma sombra com maior do que 2,5 vezes, seguido de um Marubozu, vamos dizer que tem um Marubozu depois dele com pouquíssima sombra, só um baita do Marubozu. É uma entrada maravilhosa, sim, principalmente para quem gosta. Principalmente para quem gosta de operar reversão, é uma entrada maravilhosa. Tem gente que já gosta de pegar desde o martelo. Tem gente que gosta de esperar a confirmação. Então, esse Marubozu seria a confirmação para poder fazer a entrada, tá? Mais alguma, Bruno? Deixa eu responder o Alexandre Nascimento aqui, Brunão. Ele perguntou se... queria saber se essa leitura de gráfico funciona para qualquer corretora, por exemplo, a Equioption. Funciona para qualquer corretora, porque os mercados são iguais, mas eu estou falando de corretora. Então, a Equioption não entra nessa categoria. Acho que você vai se divertir mais se você for, sei lá, jogar poker no celular, aí, baixar um app. São coisas diferentes que você está comparando, Alexandre, sem menosprezar ninguém, porque acho que também não é esse o intuito, mas são coisas bem diferentes o que a Equioption oferece em questões de regulação, preços de mercado, ferramentas de estratégias de risco, robôs, etc. Tá?
Então é diferente. E também, Ricardo, a análise de candles é bom para analisar no gráfico M5 em diante. E aí, Daniel? M5 é aquela coisa, hein? Cara, eu acredito e indico que M5 seja o menor dos tempos gráficos a serem operados. M5, M10, M15, isso é bom para day trade. Mas mesmo que sejam operações rápidas, não menos do que 5. Por que não menos do que 5? Porque existe muito ruído nos tempos de 4, 2, 1. É muito ruído, muito movimento e muita entrada falsa. Muita entrada falsa, principalmente em questões de rompimento, são muitas entradas falsas, tá bom? Imagine um martelo, por exemplo. Um martelo, nos 5 minutos, se você for colocar nos 2 minutos, dá 2 marubozus, por exemplo, pode dar um marubozu de baixa, e o de 5 minutos tá rolando ainda. Dá um marubozu de alta e o de 5 minutos tá rolando ainda. E ainda dá mais meio candle ainda. Então é muito ruído. Talvez alguém entrasse no primeiro marubozu de baixa, que lá nos 5 minutos se transformou num martelo. Então resultou em quê? Stop. O negócio eu falo para vocês, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais relevantes são os movimentos, mais certos e mais corretos serão os padrões, tá bom? Quanto maior o tempo gráfico, mais relevância cada padrão montado no gráfico vai ter. Tá? Seja martelo, seja marubozu, seja padrões de candles como engolfo, harami, piercing line, dark cloud, gift. Então, todo candle, quanto maior o tempo gráfico, mais relevante, tá? Quanto à pergunta da questão da IKEA Option, eu não vou falar da IKEA Option, mas eu vou falar de análise técnica. Muita gente me vem ensinando análise técnica, aí vem e me pergunta, Daniel, funciona para Forex? Aí depois outro vem e pergunta, Daniel, funciona para mercado brasileiro, mini índice? Depois outro vem, Daniel, funciona para ações? Gente, análise técnica, ela funciona para todos os ativos, tá? Análise técnica funciona para todos os ativos. O que vai mudar de ativo para ativo são outras coisas, como, por exemplo, volatilidade. É uma coisa que muda de um ativo para outro. Liquidez muda de um ativo para outro. Horário de operação muda de um ativo para outro. Tem ativos que são muito mais voláteis e são melhores para operar de manhã. Tem outros que são péssimos para operar de manhã. Alguns são melhores à tarde, outros são péssimos à tarde. Mas a análise técnica é a mesma. A análise técnica é a mesma. Vai mudar, por exemplo, o tamanho dos movimentos, trazendo para o Brasil, por exemplo, que é o que eu mais tenho costume. O mini índice e o mini dólar, que todo mundo opera, quem gosta de day trade opera. A diferença é enorme na questão monetária. 5 pontos com um contrato no mini índice é R$1, meio ponto com um contrato no dólar, no mini dólar, é R$5. Então a diferença é gigante. Essas são as coisas que mudam de um ativo para outro, mas a análise técnica é a mesma em todos os mercados, é a mesma em todos os gráficos, tá bom? Teve mais alguma pergunta, Bruno? Tivemos, na verdade, eu queria deixar aqui uma observação, que foi o Ednei que deixou para você, tá, Daniel? Ele falou que para ele está clareando bastante as dúvidas, ele usa a mesma estratégia. Então é um sinal bacana do que você está explicando aí, para ele a configuração das médias dele é um pouquinho diferente, mas ele tá clareando bem as dúvidas dele, tá? Tem mais uma pergunta aqui, que você falou, até eu só não consigo ver quem mandou, tá só como rei aqui. Ele perguntou qual seria um bom sinal de rompimento falso. Rebeca Silva. Oi? Rebeca Silva, pelo que... Rebeca, para mim não tá aparecendo. Qual seria um falso? Bom sinal de rompimento falso? Se der tempo de a gente responder, claro. Não, rapidinho. Rompimento falso, geralmente ele não é dado pelos candles. Você não consegue entender o rompimento falso muito por candles, tá? Geralmente o que se dá em rompimento falso é falta de volume e o contexto do tamanho de uma perna. Vamos usar aqui, ó. Beleza. Vamos imaginar essa perna aqui. Olha que perna direcional. Aí vamos imaginar não, né? A gente tem um baita de uma resistência aqui, né? Vamos imaginar que depois dessa perna aqui,
o mercado deixa um Marubozu aqui rompendo. Esse Marubozu é um rompimento certeiro? É um rompimento que você pode entrar e o mercado vai continuar indo? Muito provável que não, apesar de ser um Marubozu. Ué, Daniel, mas por que não é provável que ele vai continuar? Olha o tamanho da perna. O mercado ele funciona em ondas. Mesmo como disse Elliott, né? As ondas de Elliott, que tem toda uma técnica por trás. Eu não vou falar muito em onda de Elliott, não, que não vou agarrar aqui. Mas o mercado já tem uma baita de uma onda. Ele vai ter que corrigir. Ele vai corrigir. Ele vai fazer o quê? Ele vai regredir a média. Ele vai voltar. Então, as melhores oportunidades, principalmente em rompimentos, são quando uma perna está iniciando. E a gente sabe que é um falso rompimento devido a esse tipo de contexto. Se tivesse um Marubozu aqui, provavelmente poderia ser um engolfo de baixo, então. Poderia dar um Marubozu rompendo e um outro Marubozu voltando. Porque já tem uma perna muito grande, muito esticada, e esse Marubozu de rompimento seria o Marubozu, por exemplo, de exaustão, tá? Então, duas coisas que fazem entender o falso rompimento é isso. Primeiro, falta de volume, tá? Porque se rompeu uma figura, rompeu um suporte, rompeu uma resistência, rompeu alguma coisa assim, mas não teve volume, então pode esquecer. Sem volume quer dizer que não tem força para seguir. O volume indica a força para seguir. Se não tem volume, então não tem força, não tem por que aquele rompimento ser um rompimento certeiro, tá? E a segunda coisa é essa questão de contexto. Às vezes o que pode parecer um rompimento está sendo o final de um movimento, está sendo uma exaustão de um movimento. Explicando bem rapidinho, né? Passando só 2 exemplos por causa do nosso horário já, tá? E como eu disse também, a gente não conseguiu, né, nem de perto passar tendência. Então, tendência vai acabar ficando para quarta-feira, tá? Agora aqui, ó, vamos aproveitar esse gráfico aqui. Vamos ver o que está acontecendo nesse gráfico aqui. A gente tem o quê? A gente tem nesse gráfico aqui, não sei se vai dar para me mostrar aqui, ó. Olha só, a gente tem o início de um triângulo ascendente. A gente tem um triângulo ascendente aqui ao vivo. A gente está vendo esse triângulo ascendente sendo montado aqui ao vivo. Então, qual que é uma entrada numa operação dessa? A gente tem um viés de alta com uma média de 200 subindo. A gente tem uma média de 20 subindo aqui também. E a gente já tem um triângulo ascendente montado. Então, a gente vai esperar o quê? O Marubozu romper aqui com volume. A gente vai esperar um GIF. A gente vai esperar algum sinal de rompimento claro aqui. Ó, romper essa resistência com rompimento claro aqui. Pode entrar diretamente no rompimento, pode esperar também o pullback, onde essa linha aqui é uma resistência, ela pode se transformar num suporte, tá bom? E quem sabe faz ao vivo, hein? E esse rompimento pode acontecer a qualquer momento, tá? Principalmente porque a gente já tem essa média chegando bem na região da resistência. Esse rompimento pode acontecer a qualquer momento aqui. Ele pode acontecer na hora que eu fechar a nossa live. Ou então ele pode não acontecer também. Não é porque eu estou falando que vai acontecer, não é porque tem um viés de alta que é obrigatório acontecer esse rompimento. Não, claro que não. O mercado se move em probabilidades, tá bom? Probabilidades. Por isso existe o gerenciamento de risco. Porque às vezes você confia numa operação dessa aqui e uma pessoa só, em todo mundo, que tem uma mão muito pesada, pode entrar com uma venda e derrubar o mercado. Pode, claro que pode. Nada impede que alguém faça isso. Tendo dinheiro, pode fazer, tá bom? Então, isso aqui é só uma análise bem simples mesmo para vocês verem o que pode acontecer. Aqui, por exemplo, para a moça que perguntou, esqueci o nome dela, Rebeca, eu acho. Se tiver um candle aqui com bastante volume, um candle Marubozu aqui, principalmente depois, né, dessa correçãozinha, olha só, perninha de alta, correçãozinha pequena. Um Marubozu aqui, por exemplo, indicaria o início de uma perna de tendência de alta aqui, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Acho que deu, né, o Daniel? O Alexandre só botou aqui que ele perguntou se as figuras são sempre exatas. Eu respondi para ele aqui que a gente não trabalha com figuras exatas, a gente trabalha sempre com probabilidades. Aí você vai dizer se está correto ou não a resposta. Mas foi só isso. Sempre probabilidade. O mercado nunca é certo em momento algum, tá?
Nunca é certo em momento algum. Ele pode ter 90% de acerto, 95%, mas nunca 100%. Então, nenhuma figura, mesmo que a gente tenha todo um viés de alta ou um viés de baixa, nenhuma figura é 100% correta, tá bom? Espere o quê? O rompimento, espere a confirmação. Olha lá, ó. Olha o mercado rompendo. Olha o mercado rompendo. Mercado rompendo, tá indo embora. Ah, Daniel, isso aí é entrada? Não sei, o candle não fechou, a gente não tá vendo volume ainda, não sei. É assim que a gente opera, a gente aguarda o momento certo, tá bom? A gente aguarda sempre a hora certa de fazer as nossas operações, tá? Se ele continuar assim, se ele fechar com volume, se criar volume agora, pode ser sim uma boa entrada para uma nova alta no euro-dólar, tá bom? Só adicionando aqui o negócio se as figuras são exatas ou se as análises fossem exatas, eu vou dar uma opinião aqui de quem está há muitos anos vendo muita gente operar, embora eu não seja, obviamente, o melhor analista ou o melhor trader do mundo. Se fosse exato, se o que a gente visse tudo aqui ocorresse 100%, não teria quem perderia dinheiro no mercado. Concorda? Ou seja, é só seguir, fazer 2 mais 2 igual a 4, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. E se todo mundo ganhasse, obviamente nem todo mundo conseguiria ganhar, porque eu preciso ter liquidez. Então, eu preciso ter gente comprando e vendendo a todo tempo. Então, quem está comprando, a diferença, pessoal, do mercado de câmbio, principalmente, e isso é uma coisa que a 2005, 2004, primeira vez que eu sentei numa mesa de trade de câmbio, um chefe que eu tinha holandês me falou, ele falou assim, olha, a diferença do mercado de câmbio para os outros mercados, seja índice, ações e tudo mais, é que o mercado de câmbio é um mercado de necessidade. Ou seja, sempre tem gente querendo comprar e vender algum par de divisa. Por quê? Porque existem aqui, quem entra no mercado, né? Aí você vê quem participa do mercado. Bancos centrais precisam comprar e vender moeda a todo momento. Então, você vê, por exemplo, o Banco Central do Brasil fazendo venda de dólar ou compra de dólar para segurar um preço ou alguma coisa. O Banco Central dos Estados Unidos, e aí a gente já vai para grandes volumes, o Banco Central comprando ouro dos Estados Unidos e tudo mais. Então, ó a velhinha indo embora ainda. Olha ela aí. Lá vai. E aí, então, a diferença é que você tem muito mais liquidez de operar o mercado de câmbio do que outros mercados, porque efetivamente se você vai comprar mini dólar no Brasil, mini índice, até que o dólar tem um pouco mais de lógica para essa liquidez, o mini um pouco menos, mas a gente fala de dólar real. Quando a gente fala volume de euro-dólar, você tem bancos centrais, importadores e exportadores que precisam fechar câmbio todos os dias. Então, tem um outro viés no mercado de câmbio. Por isso que ele é tão líquido e por isso que o spread é tão baixo. A gente está com spread zero agora para 1/10 de PIB no euro-dólar. Isso não existe, em geral, em outros mercados. Então, acho que o mercado foi embora ainda, Daniel. E aí... Rompeu. E aí, então, acho que essa é uma observação importante. Então, gente, no mercado de câmbio, diferente de outros mercados, vai ter sempre gente querendo comprar e sempre gente querendo vender. Sempre. Sempre. Por isso que o spread é quase zero. E isso vai acontecer com menos frequência na B3, vai acontecer com menos frequência até na Bolsa Americana. Se vocês forem entender, o volume de Apple, só que se negocia nos Estados Unidos, ele sobrepassa o volume da B3 num dia. Então, é bem diferente os mercados. Tá? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma opção de venda de dólar futuro, sempre vai ter uma contraparte, porque sempre alguém acha que vai subir e sempre alguém acha que vai cair. Tá? Então, se não existisse isso, não haveria liquidez no mercado. E aí, claro, se todo mundo ganha, eu estou comprando, eu quero vender lá na frente, ninguém quer comprar, e aí? Como é que eu liquido a minha posição? Então, são sempre gente... economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Tá? Tudo é probabilidade, tudo pode ser que aconteça. O que a gente faz aqui, e acho que todo trader faz, não tem como eu ganhar 10 trades, eu ganho 10 vezes. É humanamente impossível. Vamos lá, vocês que estão no mercado aí podem dizer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente usar todas essas ferramentas que o Daniel e o Bruno estão passando para minimizar o risco.
para minimizar o risco. Quando eu perder, eu tenho uma perda controlada. Quando eu ganhar, saber até onde eu pego a minha tendência para operar e por aí vai. Tá? Acho que essa é a minha contribuição. Para quem, Daniel, para quem está começando com um pouco de conhecimento, operar opções seria muito bom? É muito arriscado? É muito arriscado. Esse é o problema que eu acho que a gente do Brasil tem. A gente quer sair da poupança e ir para a opção. E acho que tem um caminho para você seguir antes de ir para lá. Tá? E se você for fazer opção, pega um curso, treina, faz simulação, etc. Tá? Senão eu vou ficar a noite aqui inteira falando. Pois é, só para fechar, não é um investimento para quem não tem dinheiro. Ela é passada como um investimento para quem não tem dinheiro. Então, a pessoa usa o pouco que tem dentro de opção. É pior do que você ir direto para o mini índice futuro, pior do que você ir direto para o mercado futuro, tá bom? A opção são operações mais estruturadas, mais complexas, que precisam de um estudo um pouco maior, de uma dedicação bastante, né, de uma dedicação mesmo sua, para você poder fazer operações nela. E para quem está iniciando, eu não indico opções não, tá bom? Eu indico ações mesmo. Ah, mas claro. O ganho vai ser pouco em ações, não tem problema o ganho ser pouco. A gente mas não importa, Daniel, se é opção do quê? Porque ele está perguntando, mas eu falo de opções de ações. Opção é opção. Isso. Tá? Se você faz opção em cima de um câmbio, se você faz uma opção, é um direito de compra ou uma obrigação de compra, um direito de venda, uma obrigação de venda. Tá? Pior que tá virando uma estrela cadente mesmo, Alex. Virou uma estrela cadente. Virou uma estrela cadente agora. A estrela cadente agora teve mais volume do que o candle que rompeu. Por isso que o volume é importante. Mas, pessoal, se tiver, não sei se tem alguém operando, né? O viés ainda é de alta, tá? O viés ainda é de alta. Paciência e sangue frio. Dinheiro, paciência e sangue frio. Então, Daniel, só para te falar, independente em cima do que você for fazer uma opção, você pode fazer uma opção em cima do que você quiser. Se tiver contraparte para te dar preço do outro lado, eu posso fazer a opção de vender esse meu laptop agora a tal preço daqui a 1 ano. Se eu tiver contraparte do outro lado que aceite isso e obrigue e pegue essa obrigação do outro lado, show. A única coisa é, antes de você falar de opções, se você conseguir me falar de Black-Scholes, se você conseguir estudar as gregas muito bem e conseguir, depois disso, entender qual que é a correlação que tem dos preços das ações com o preço das opções com o preço da ação, aí acho que você começa a fazer. Mas tem cursos muito bons para isso. E a gente vai vir com isso, hein? A gente vai vir, porque a gente vai lançar a plataforma de opções aí logo mais. Então, em breve, vem curso de opções nos Estados Unidos também. Fiquem tranquilos. Mas é muito arriscado. Daniel, é muito arriscado, tá? Para você que é um investidor, se você for pensar, muito... Com certeza, a opção é das modalidades mais arriscadas que tem, né? Mas então, vamos terminar? Vamos, acho que aqui fechou, acho que por hoje é isso mesmo, né, pessoal? Qualquer dúvida que tiver ficado além ainda sobre os candles, pode guardar para a próxima ou então para a nossa revisão, podem ir anotando aí as dúvidas. E no mais, muito obrigado por hoje. Obrigado, Bruno. Tamo junto, né? Tati, o pessoal, eu acho que não tem nada mais gostoso que a gente terminar com esse gostinho de que quero mais, né? A gente teve um volume de participantes muito parecido da vez passada, isso é muito bom. A gente, para vocês terem ideia, a gente tem a maior taxa, isso aí nem o Daniel nem o Bruno sabe, a gente tem a maior taxa de registrados versus convertidos na TIC-1000 mundial, porque a gente sabe que muita gente às vezes se registra, mas pouca gente às vezes participa, porque não consegue. A gente tem uma média de participação às vezes de 10, 12, 15% ao redor do mundo. Aqui, a nossa participação é acima de 25%. Então, isso é muito bom, e eu acho que a gente está só no começo de algo muito grande, né? De algo muito grande que a gente está passando aí. Então, legal. Não, e está aberto. Para quem quiser participar aí, eu acho que conhecimento é poder mesmo. Beleza, gente, vamos nessa, vamos dormir aqui desse lado, vocês aí se cuidam por aí. Bons trades, boa noite. Olha aí, ó, Bruno, o mercado aí, ó. O viés é de alta, o viés é de alta. Pessoal, então, muito obrigado, valeu, gente.
eu só tenho a agradecer a todos os comentários que estão chegando aí, de feedbacks, né? Muito obrigado. Bruno, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente está aqui. Brunão, amanhã estamos firmes na nossa sala e vamos com tudo. Vamos nessa. Valeu, é isso. Obrigado. Queria deixar um recado aí para o pessoal. Aqui acaba a live, na quarta-feira tem de novo, mas segue a gente lá no Instagram, Daniel Rocha Trader e Trader Realista, que tem conteúdo sempre, todo dia, tá? A sala está lá no Instagram, para quem quiser. O Brunão e Daniel, desculpa. Oi, desculpa, não ouvi, Bruno. Passa no chat o link para eles, se vocês quiserem. Sim. Vou passar sim. Me dá um minutinho aí que eu vou passar aqui para eles. Sim, passa aí, a gente espera aqui para terminar, senão eu derrubo todo mundo. Isso. Voltando a falar para o pessoal sobre a sala, né? Tá no Instagram. No Instagram tem conteúdo também, todos os dias, para quem quiser, tá? Referente à live, a gente vai deixar as dúvidas sempre para cá, tá? Para a live mesmo. E vem novidade por aí, hein, pessoal? Não tive tempo, mas vem sorteio. Vamos fazer um sorteio de umas coisas, vamos mandar uns brindes da corretora, camiseta. Vai ter, vamos dar uma agitada nisso aí, que tem muita coisa para vocês aí também, tá? Vamos ver se a gente faz algum, sei lá, tô pensando aqui, vou discutir, eu não tive tempo de discutir da sexta e no final de semana com o pessoal, mas já tô com as coisas na cabeça aqui, a gente vai ter coisas para vocês aí. Fechou, moçada? Show de bola, show, Bruno. Fechou. Obrigado. Valeu. Grande abraço, bom descanso, valeu, bons treinos aí para quem estiver operando. Tchau, um abraço, tchau, com Deus. Tchau, valeu.